Oi, gente. O vídeo de hoje vai ser mais pesado. Ignore minha voz, eu acabei de acordar. E vocês devem estar sabendo o que aconteceu com a Vitória Mineblocks. Se não, eu vou deixar alguns trechos do vídeo dela aqui, mas passem lá pra ver. Tentem compartilhar, fazer o máximo de barulho possível. Vocês se lembram desse cara aqui? É o pai da Vitória Mineblocks. Ele parecia ser muito legal, né, gente? Então, eu não consigo explicar o que ele fez. Eu vou deixar o trecho da própria Vitória Mineblocks falando no vídeo dela, porque é algo assim absurdo. Eu não consigo descrever em palavras. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. Isso que ela mal tá falando sobre o pai, sobre os abusos que o pai fez com ela. Ela não tá falando quase nada. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele, e eu já tinha corpo, já tinha seios, e ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Pra vocês verem que, pra piorar, o cara era, tipo, pedófilo, pediu pra filha tirar a roupa na frente dele, a própria filha. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. Enquanto a minha mãe trabalhava, ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento, a níveis assim, exorbitantes, tá? O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises, eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Ideações suicidas, por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente, assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Agora, gente, isso tudo já tava bem... Tava gota d'água. Só que o maior problema é que o Conselho Tutelar, os órgãos públicos, não querem ouvir ela. Isso tudo, gente, são provavelmente só alguns dos abusos que ele fez com ela e a mãe dela. Assim, eu não preciso nem falar que é absurdo de nojento. E errado, óbvio. É crime. Crime. Isso que ele fez. E o pior de tudo é que os órgãos públicos não estão fazendo nada ao respeito. Porque não acreditam na palavra dela e da mãe dela. E que, assim, estão dando foda-se pra isso. Porque o pai dela já trabalhou no Conselho Tutelar, eu acho que era motorista. Então ele tem amigos lá que contam coisas pra ele sobre o processo que eles não poderiam saber. Ele também, ele não poderia saber. Contam isso pra ele como se não fosse nada. E estão achando que a Vitória Mineblocks tá mentindo, que a mãe dela tá mentindo. Sendo que o culpado é só ele. Ele tá acusando ela, no caso, a mãe dela, né? A fazer coisas que ele fazia, sendo que a mãe dela faria de tudo pra proteger ela.
Gente, é a mãe dela. O mais importante dessa pauta toda, né? Que é os caras não fazerem nada. Então, o que nós precisamos fazer? Simplesmente denunciar o conselho tutelar. Fazer barulho o suficiente pra Vitória conseguir sair dessa situação, gente. Tipo, eu sou uma pessoa... eu não sou maior de idade, infelizmente. Mas... ela foi uma das youtubers da minha infância. Assim, deduzindo, gente, faça um barulho suficiente pra chegar, assim, nos órgãos públicos pra gente conseguir fazer pelo menos o mínimo por ela. Assim, ai, gente, eu não tenho palavras pra descrever isso, desculpa. Tá? Eu sei que eu não sei falar, não sei explicar as coisas direito, tá bem confuso, desculpa por isso. Além do áudio tá péssimo, né? Enfim. Mas, gente, vamos ajudar. Tipo, mesmo se você não assista, nunca tenha assistido, não goste de Vitória Moneyblocks, pensa assim, ela e a mãe dela estão sofrendo, também são seres humanos, gente. Então, gente, se vocês têm canal, mesmo se for minúsculo que nem o meu, assim, façam vídeos, porque eu acho que todo mundo precisa saber dessa situação dela, pra fazer barulho, a internet precisa saber disso. Então, gente, vamos fazer justiça pela Vitória, vamos ajudar a Vitória, porque ela não merece passar por isso. Na verdade, ninguém merece passar por isso. Gente, o pai dela é psicopata. A sensação de ouvir essa música, depois de saber de tudo isso que o pai dela fez, é assustador, gente. Sério, passem lá no canal dela. Hypem o vídeo que ela tá falando sobre isso. Já tá bem hypado, mas hypem mais. Pra estourar todas as bolhas possíveis. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E tchau. Salvem a Vitória Moneyblocks.